O Aeroporto Internacional de Pequim, madrugada de 8 de março de 2014. Uhum. O saguão de desembarque está silencioso, preenchido, sabe, apenas pelo murmúrio de famílias sonolentas, crianças dormindo ali nas cadeiras, e pelo brilho fluorescente do grande painel de chegadas. Sim, aquela luz inconfundível. Exato. E lá está ele, voo MH370. O status exibe no horário. Mas então, de repente, o painel pisca e o status se transforma em atrasado. E é aí que tudo muda, né? Os minutos começam a se arrastar, o café naqueles copos de papel vai esfriando. Aos poucos, a irritação comum de quem espera por um voo atrasado se transforma em uma confusão, um burburinho. E essa confusão, de forma muito lenta e asfixiante, dá lugar a um pânico silencioso. Nossa. Sim. Basta tentar visualizar o momento exato. Aquele instante em que as famílias, segurando placas, flores, com aqueles sorrisos cansados, começam a perceber que aquela aeronave gigantesca, um triunfo da engenharia moderna, carregando 239 vidas humanas, simplesmente não vai pousar. Bem-vindos ao Hiperfoco. O que nos traz a este caso hoje, 12 anos após esse desaparecimento que, francamente, paralisou o planeta inteiro, não é apenas uma revisão fria. Nós não vamos só repassar coordenadas geográficas ou falhas mecânicas listadas nos relatórios da Malásia. Sim, o objetivo é ir bem mais fundo. Exatamente. O objetivo desta exploração de hoje é tentar mapear o sumiço do MH370 sobre uma perspectiva humana, psicológica. Nós precisamos entender o que acontece com a mente humana quando a nossa tecnologia, aquela que parece tão onipotente, falha em nos dar uma resposta básica. E isso abre um vácuo, né? Abre um vácuo de informação gigante que resulta no que a psicologia chama de luto sem corpo. É um luto ambíguo. Porque a quebra da nossa confiança começa justamente com essa ilusão de onisciência tecnológica. A gente acredita piamente que um desaparecimento dessa magnitude seja absolutamente impossível no século XXI. Totalmente impossível. E vamos lembrar da cronologia. Às 0 horas e 19 minutos, o MH370 fez o seu último contato de voz com aquele, agora até assustador, Good Night Malaysian 370. Boa noite, Malaysian 370. Isso. E apenas 2 minutos depois, ele evaporou dos radares. Mas como a tecnologia que rastreia tudo simplesmente fica cega? Quer dizer, um radar não é projetado justamente para que coisas gigantes de metal não sumam no céu. É uma ótima pergunta. E a resposta, na verdade, está na diferença entre como a aviação comercial rastreia aviões e como os militares fazem isso. O que desapareceu ali foi o radar secundário. O radar secundário, tá. Isso. Ele depende do transponder do avião. É um aparelho a bordo que ativamente grita para as torres em solo. Ele fica mandando sinal: eu sou o voo 370, estou nesta altitude, nesta velocidade. Ele conversa com a torre. Exato, ele colabora. Quando esse aparelho é desligado, a tela do controle de tráfego aéreo civil simplesmente apaga. Eles não têm o radar primário rodando o tempo todo para os civis, que é aquele clássico que joga uma onda de rádio no céu, espera bater no metal e voltar. Entendi. Então eles confiam 100% no avião dizendo onde está. Exatamente. Somado a isso, nós tivemos uma janela de falha humana colossal nessa noite. O controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur transferiu a responsabilidade do avião cedo demais para o Vietnã. Eles meio que passaram o bastão e não ficaram monitorando a tela para garantir que o avião cruzasse de fato a fronteira do espaço aéreo. E o controle no Vietnã percebeu que o avião não fez contato e demorou 12 minutos para emitir um alerta, correto? Sim, 12 minutos cruciais. 12 minutos a 900 km por hora, gente, são quase 200 km de distância perdidos no escuro. Precisamente. A aviação inteira depende de redundância. Quando o transponder falha e logo em seguida o protocolo humano falha, a janela para uma busca e salvamento imediata se desintegra e o silêncio ganha vantagem. Mas a ausência do transponder não foi a única tecnologia silenciada a bordo, certo?
O relatório de segurança fala extensivamente sobre o SDU, a unidade de dados de satélite. Uhum. O sistema que manda os pings para o espaço. Isso. O sistema de comunicação que envia pacote de dados para os satélites em Marsat. O relatório mostra que esse sistema foi cortado e, horas depois, inexplicavelmente religado. E aqui eu quero jogar uma luz nisso e abandonar aquela ideia de que desligar algo em um Boeing é simples. Não é como apertar um botão. Nem um pouco. Não é como colocar um smartphone em modo avião. Desligar o SDU exige intenção cirúrgica. É como tentar invadir uma caixa de fusíveis trancada, no escuro, sabendo exatamente quais 3 chaves minúsculas e sem identificação você precisa puxar. E isso para desligar as câmeras de segurança sem apagar as luzes do prédio inteiro. É uma lobotomia digital. Essa analogia mecânica é perfeita, porque para desativar fisicamente esses sistemas, se não for feito por comandos profundos e ocultos nos computadores da cabine, comandos que nem os manuais de voo convencionais ensinam, a pessoa precisaria acessar o chamado EE-Bay, o compartimento de equipamentos eletrônicos. Peraí, e onde fica isso exatamente? No Boeing 777, esse compartimento fica fisicamente abaixo do chão da cabine, bem ali perto da primeira classe e da cozinha dianteira. Debaixo do chão, durante o voo. Sim, requer abrir uma escotilha no piso do avião enquanto ele está voando, descer em um buraco escuro e navegar por um labirinto absurdo de cabos, servidores e computadores de voo. Um passageiro comum ou até mesmo um piloto em treinamento básico jamais saberia como isolar o sistema de satélite sem derrubar toda a energia crítica da aeronave. O que, francamente, sugere que, se foi um sequestrador, era alguém com um conhecimento técnico assustador. Com certeza. E é exatamente esse nível de detalhe técnico inexplicável que gera o vácuo de informação. E a natureza humana não suporta vácuos. Não suporta. Quando não temos telemetria, nós criamos narrativas. Isso nos leva para as inúmeras teorias que surgiram e como elas esmagaram psicologicamente as famílias. Sim, o peso do porquê. Porque cada teoria pinta um cenário onde os momentos finais daquelas 239 pessoas são completamente diferentes. O luto ambíguo, ou esse luto sem corpo que mencionamos, é classificado como um dos estados psicológicos mais excruciantes que o cérebro humano pode vivenciar. Porque você não tem onde ancorar a dor. Exato. Para processar a morte, nós precisamos de rituais, respostas e, acima de tudo, de provas físicas. Sem uma fuselagem, sem a caixa preta, a mente oscila de forma incontrolável. As famílias ficam presas em um pêndulo. De um lado, você tem a teoria de uma falha catastrófica, onde os pilotos foram heróis e tentaram salvar a todos até o último segundo. E do outro lado, a teoria muito explorada, inclusive por especialistas naquele programa australiano 60 Minutes, que aponta diretamente para o comandante, o Zaharie Ahmad Shah. Um piloto super experiente com 18.000 horas de voo. Sim, alguém que conhecia o avião intimamente. E, embora o relatório oficial da Malásia afirme que ele não tinha problemas psiquiátricos óbvios ou dívidas financeiras, a investigação tomou um rumo sombrio. Os investigadores do FBI examinaram o simulador de voo na casa dele e encontraram algo muito perturbador. Aquela rota apagada, né? Despressurização calculada. Pera, vamos detalhar isso. Porque a mecânica de uma despressurização explica muito sobre como o avião pôde voar por horas em completo silêncio. Como isso funcionaria na prática, caso fosse intencional? Bom, a 35 mil pés de altitude, o ar é rarefeito demais para respirar. Se a cabine é despressurizada intencionalmente, a primeira coisa que acontece é que as máscaras de oxigênio dos passageiros caem automaticamente. Certo. Mas essas máscaras do teto dependem de geradores químicos projetados para durar apenas 15 minutos. 15 minutos, só isso? Só isso, porque é o tempo considerado suficiente para um piloto mergulhar o avião em uma descida de emergência para uma altitude segura onde dê para respirar. Porém, se o avião é mantido em alta altitude de propósito, após esses 15 minutos, os passageiros e a tripulação de cabine sucumbem silenciosamente à hipóxia. Nossa. Eles vão perdendo a consciência, adormecem e não acordam mais. Enquanto isso, lá na cabine de comando trancada, existem cilindros de oxigênio puro sob pressão. E eles são projetados para sustentar os pilotos por horas.
Nessa teoria terrível, o avião se torna um caixão voador horas antes de atingir o oceano. É um soco no estômago pensar nisso, mas nós temos que equilibrar essa ideia desse crime perfeito, quase cinematográfico, com os detalhes absolutamente mundanos daquele voo. Os detalhes de carga, você diz. Sim, o avião estava carregado com coisas normais. Tinha 4.500 quilos de mangostins, aquelas frutas doces, colhidos para venda. E também, preste atenção nisso, 220 quilos de baterias de lítio. Baterias de lítio. E uma pausa aqui. A gente sabe que baterias de lítio pegam fogo com certa facilidade em condições erradas de pressão ou temperatura. Essa carga não reforçaria a teoria de um incêndio devastador em vez de um plano maligno e calculado do piloto? Olha, essa foi, sim, uma das primeiras grandes hipóteses investigadas. A ideia de um incêndio catastrófico no porão de carga que fritou os sistemas eletrônicos e incapacitou a tripulação pela fumaça, fazendo o avião voar no que a gente chama de avião fantasma, no piloto automático, até secar os tanques. Certo, faz sentido. Faz. Mas o problema crítico dessa teoria mecânica é a sequência exata de eventos. Pensa bem, um incêndio que destrói o transponder e o rádio, mas poupa milagrosamente os sistemas de navegação automática que mantiveram o avião em um padrão de voo super estável e complexo por mais 7 horas. E que permite que a unidade de satélite religue sozinha horas depois. Exatamente. É uma coincidência técnica quase impossível de sustentar. Entendi. Sem contar o detalhe do celular. O celular do copiloto de 27 anos, o Farik. O relatório mostrou que o celular dele se conectou rapidamente a uma torre em solo na cidade de Penang. Para estabelecer contato, conectar uma torre, movendo-se a centenas de quilômetros por hora no céu, deve ter ocorrido pelo menos uma descida momentânea da aeronave, certo? Uma tentativa desesperada de pedir ajuda. O celular não chegou a completar nenhuma chamada, mas o simples aperto de mão digital, aquele ping momentâneo na torre de telecomunicação, sugere que o aparelho estava ligado e entrou, mesmo que por 1 segundo, no alcance de recepção de sinal. E como o avião cruzou Penang, que por um acaso sombrio é cidade natal do comandante Zahari, alguns interpretaram isso como um voo intencionalmente mais baixo para olhar a cidade. Caramba, o impacto psicológico desse único ping na torre é devastador. É torturante. Ele planta a dúvida na cabeça de quem ficou. Será que a tripulação estava tentando se comunicar e não conseguiu? É a incerteza que transforma esse evento em uma tortura interminável. A verdade terrível de um acidente fulminante, por pior que seja, é processável. Mas a oscilação constante entre imaginar um herói lutando contra o fogo e um homem executando um plano calculista impede qualquer fechamento de ciclo. Não tem encerramento. E é justamente para tentar forçar esse ciclo a se fechar que a humanidade iniciou a maior, mais cara e mais profunda caçada física da história da aviação. Já que a mente precisa da materialidade para aceitar a perda, nós decidimos procurar as cicatrizes no lugar mais implacável do planeta. O Oceano Índico. A famosa busca do sétimo arco. Isso. Entre 2014 e 2017, o mundo varreu o mar. Navios, sonares, aviões. Mas o mar é indiferente. Ele só foi devolver algo tangível 515 dias depois do desaparecimento. 515 dias? E a milhares de quilômetros de distância dali, lá na Ilha Reunião. As correntes equatoriais do Índico carregaram destroços por quase 5.000 quilômetros. E a primeira grande peça confirmada foi um flaperão, certo? Exato. Uma parte móvel da borda de fuga da asa com cerca de 2 metros de comprimento. Mais de 30 peças foram recuperadas ao longo dos anos por pessoas comuns, nas praias e por caçadores de destroços independentes, como o americano Blaine Gibson. Mas esse flaperon não foi apenas uma prova de que o avião caiu e não pousou numa ilha deserta. Ele forneceu a primeira verdadeira testemunha forense sobre os minutos finais do voo, não foi? Sim, ele falou muito sobre o fim. Mas como? Como um pedaço de metal retorcido que ficou no mar por 1 ano e meio pode revelar o que aconteceu nos últimos segundos? Quer dizer, um pedaço caindo não é só um pedaço caindo. Não para engenharia forense. Eles focam no estado mecânico da peça no exato momento da fratura.
O flaperon é usado para criar sustentação extra e arrasto, especialmente em velocidades mais baixas durante aproximações. Tipo quando o avião vai pousar e a asa meio que se abre atrás? Perfeito, é isso mesmo. Então, se um piloto estivesse no controle da aeronave nos momentos finais, tentando fazer um pouso suave de emergência na água, o que a gente chama de ditching, ele obrigatoriamente teria estendido os flaps. O mecanismo estaria travado na posição para baixo. Para tentar planar sobre a água. Exato. Mas as análises microscópicas das fraturas no metal em laboratório concluíram que o flaperon estava totalmente retraído, ele estava na posição normal de voo de cruzeiro. Ou seja, o avião não estava planando suavemente para a água sob o controle de alguém tentando salvar a aeronave. Não estava. Flaps retraídos e danos de altíssima compressão sugerem fortemente um mergulho em espiral em velocidade terminal, sem nenhum controle humano ativo nos segundos finais. A aeronave atingiu o oceano como se estivesse batendo em uma parede de concreto sólida, fragmentando-se instantaneamente em milhares e milhares de pedaços. É uma constatação brutal, é difícil até de ouvir. Mas mesmo com essa prova física da violência do impacto, a busca pela fuselagem nunca parou. Se a gente pular no tempo agora para as atualizações mais recentes, de março de 2026... 12 anos depois. 12 anos. Temos essa operação gigantesca com a empresa americana Ocean Infinity e o Ministério dos Transportes da Malásia. O famoso acordo No Find, No Fee. Basicamente, se não acharem nada, não recebem os 70 milhões de dólares acordados. E um incentivo financeiro brutal. Muito. Eles usaram frotas de drones submarinos, os AUVs, para escanear 7.500 quilômetros quadrados do leito marinho, trabalhando direto durante 28 dias. E para quem nos ouve, é preciso entender a dificuldade absurda disso. Esses drones autônomos navegam próximos a um fundo do mar que não tem nada de plano. Aquela região ali próxima à falha geológica de Broken Ridge é composta por rocões submersos, penhascos quilométricos de calcário e trincheiras abissais que engolem qualquer luz. É um mundo alienígena lá embaixo. Literalmente. Os sonares varrem o chão na escuridão total a 4.000 metros de profundidade. Mas o relatório de encerramento dessa busca de 2026 revelou mais um doloroso balde de água fria. Nenhum campo de destroços, nenhuma caixa preta, mais um anúncio de fracasso foi entregue às famílias. O que nos leva a pensar invariavelmente sobre a teimosia e a obsessão humanas. Gastamos centenas de milhões de dólares e anos de esforço, não para recuperar o metal em si. Ninguém se importa com o alumínio da fuselagem do Boeing. Não, a busca é por outra coisa. Tendência contínua por novas buscas se torna apenas uma recusa nossa em aceitar que o oceano é muito maior, infinitamente mais profundo e absurdamente indiferente do que a nossa necessidade humana de respostas. Essa reflexão sua toca no ponto central da nossa relação moderna com a Terra. Nós construímos uma ilusão de domínio. Achamos que satélites e GPS conquistaram a geografia do planeta. O MH370 estilhaçou essa ilusão, provando que o mundo selvagem ainda pode simplesmente engolir algo enorme. Sim. Ele esfregou nossa vulnerabilidade na nossa cara. Exato. E quando o oceano nos nega a resposta física repetidas vezes, a obsessão precisa encontrar um novo canal. Como não podemos drenar o mar, nós tentamos drenar o éter. Nossa, sim. A busca retroativa nos sinais de rádio invisíveis. Essa, para mim, é a parte que mais desafia o senso comum. Estamos falando da tecnologia WSPR, Weak Signal Propagation Reporter. É uma rede usada por operadores de rádio amador ao redor do mundo. E, pausa aí, satélites militares multibilionários, radares avançados de múltiplas nações não acharam o local exato da queda e agora a solução proposta depende de entusiastas de rádio amador rastreando o ar 12 anos depois.
como isso faz o menor sentido do ponto de vista da física. Parece totalmente ficção científica, mas a física por trás disso é fascinante. O protocolo WSPR envia ondas de rádio de curtíssima e baixa frequência que viajam milhares de quilômetros, saltando, ricocheteando entre a superfície da Terra e a ionosfera. Certo. Pensa nessa rede inteira como uma sala gigante cheia de raios lasers invisíveis de segurança cruzando o globo a cada 2 minutos. Quando um objeto metálico colossal, como um tubo de alumínio de 200 toneladas voando a 900 km por hora, cruza o caminho de um desses sinais de rádio, ele causa uma perturbação. O sinal espalha ou muda ligeiramente de frequência. Como se alguém tropeçasse na corda invisível do alarme de um museu e deixasse um pequeno atraso no sinal. Exato, perfeita analogia. E aí o engenheiro aeroespacial Richard Godfrey propôs vasculhar o banco de dados global de bilhões dessas transmissões arquivadas lá em 2014, exatamente durante as horas do voo do MH370. E ele identificou 186 dessas anomalias de sinal. 186 tropeços na corda. Isso. Ao triangular essas perturbações com os dados do satélite Inmarsat e o padrão de correntes marinhas que trouxeram o Flaperon até a costa africana, ele cravou uma nova coordenada específica de queda. Ponto de impacto em 33,2 graus sul, 95,3 graus leste. É impressionante. É até poético, de certa forma, mas o que me assusta é que essa teia de ondas de rádio se tornou a base para uma obsessão global de pesquisadores independentes. Uma obsessão perigosa. Muito. Pessoas que devotam milhares de horas da própria vida cruzando planilhas gigantescas de ruídos de rádio e correntes marinhas na internet, e essa devoção extrema também revelou um lado muito sombrio. Os documentos que lemos para fazer esse mergulho detalham ameaças de morte reais, ataques hackers coordenados para derrubar servidores de pesquisa e até invasões físicas às casas desses caçadores de destroços. O Blaine Gibson relatou isso exaustivamente. Sim, ele teve que se esconder. O que levanta uma questão essencial sobre o comportamento humano diante de mistérios não resolvidos. Quando o luto privado das famílias se transforma em um enigma público de escala global, ele atrai mentes obcecadas por resolução de padrões. E quando o padrão resiste a ser decifrado, quando a resposta continua escapando por entre os dedos, a curiosidade apodrece e vira paranoia. Vira teoria da conspiração pesada. Exato. Os investigadores independentes sofreram não apenas o ceticismo normal da ciência rigorosa, o que é esperado, mas a fúria irracional de pessoas e até de possíveis agentes estatais que enxergaram encobrimentos em cada nova peça encontrada. O mistério em si enlouqueceu não apenas quem perdeu os entes queridos, mas quem tenta decodificá-lo de fora, sentado na frente de um computador. Nós simplesmente não suportamos não saber. É a nossa incapacidade crônica de aceitar a derrota perante o desconhecido. Se pudermos traçar uma síntese existencial sobre tudo o que revisamos hoje, o desaparecimento do voo MH370 transcende de longe a classificação de um simples acidente aéreo. Ele se ergue como um monumento permanente à nossa vulnerabilidade como espécie. Com certeza. Apesar de estarmos cercados por inteligência artificial global, sonares capazes de mapear o abismo escuro e sistemas de satélite que nos observam do espaço a cada segundo, a natureza, a vastidão crua do planeta, a Terra e o silêncio absoluto ainda podem vencer. E vencem. Enquanto não houver uma fuselagem para tocar, o luto daquelas 239 famílias permanece congelado no tempo, exatamente como aquele status luminoso de atrasado naquele painel de chegadas. É o peso de uma pergunta sem ponto de interrogação. Para quem nos ouve agora e que nos acompanhou por todos esses radares, falhas mecânicas, correntes oceânicas e ondas de rádio, fica um pensamento para se ter quando o silêncio tomar conta do seu dia. Voltemos aos destroços que nós nunca vimos. Voltemos àquela carga comum no porão do avião. Os itens normais. Lembremos dos 4.500 quilos de mangostins, das centenas de malas repletas de lembranças de férias, das roupas cuidadosamente dobradas, das escovas de dente, dos livros lidos pela metade durante o voo, esses objetos perfeitamente banais, que pertenciam a pessoas complexas, com medos, amores e rotinas, estão neste exato milissegundo, repousando em uma vala escura a milhares de metros de profundidade. Intocados, silenciosos,
completamente imunes e invisíveis aos nossos satélites de bilhões de dólares e nossas telas brilhantes. É assustador pensar assim. É. Se este mundo que consideramos tão mapeado, vigiado e controlado é capaz de abrir a boca e engolir uma porção tão colossal e vital da nossa realidade sem deixar o menor rastro, quantas outras coisas essenciais estamos perdendo de vista todos os dias enquanto achamos que temos o controle de tudo, olhando para as nossas telas? Se esta exploração trouxe novas perspectivas e reflexões para você, basta seguir o canal para não perder os próximos mergulhos profundos. Até a próxima!